Olá, eu sou Tati Jordão, arquiteta, e é com muito prazer que a gente volta aqui, para o nosso canal do YouTube. O tema hoje é entrevista. Eu tenho acho que uns 4, 5 manuais, modelos impressos, digital, mando para cliente, mando para prestador de serviço. Você tem? Hoje eu vou revelar aqui no YouTube como é que eu estou fazendo. O que é briefing? Briefing, ele pode ser traduzido para entrevista. E você tem o seu, você usa, você trabalha com arquitetura, design, prestação de serviço, entrega algum produto, constrói. O que você faz? É importante você ter todas essas informações centralizadas. A gente vai rodar, amigos, aqui, a gente sempre vai trazer o tema comunicação. O óbvio ele precisa ser dito, eu já falei isso aqui algumas vezes e a gente erra muito porque a gente não diz o óbvio. Eu vou trazer um dado importante aqui, que todos os nossos projetos, a maioria dos nossos projetos, eles acontecem, os erros são em cima dos problemas de comunicação. E comunicação, ela pode ser resolvida através de um briefing, de uma ferramenta, de uma entrevista, um pedaço de pão, um pedaço de papel de pão que você vai anotar ali em um guardanapo as suas informações. No Trello, como eu falei. E aí, como é que você está guardando essas informações? E Tati, como foi que você criou essas informações? Primeiro, porque eu esquecia muita coisa. Segundo, porque por causa desse esquecimento, eu errava muita coisa. E terceiro, porque começou a apertar, ó, no bolso. Todas as vezes que você esquece de alguma medida ou esquece de fazer alguma pergunta, você tem que ligar, você tem que ver, tem que fazer uma nova visita e isso gera uma demanda, gera uma nova ida, um novo contato com o cliente. E a nossa possibilidade de não formatar um projeto que seja coerente, se a gente não tem essas informações, é muito grande. Então hoje eu vou te mostrar, eu tenho formatos de trabalho diferentes, dependendo do projeto, eu uso um brief mais simplificado, dependendo do cliente também, se é um cliente presencial, se é um cliente online, eu tenho um formato digital que eu uso e tenho um briefing, como eu comentei com vocês, tem até briefing de 4 horas. Então eu pergunto tudo. Teve um caso de um médico uma vez que ele estava ali na primeira hora, médico geralmente é aquela pessoa que nunca tem tempo para nada. E ele estava ali na primeira hora, na segunda hora, foi entrando na terceira hora, ele olhando pro relógio, e meu Deus, e não acaba, e não acaba. E eu fiz, olha, faltam mais algumas perguntinhas. Aí ele fez, tá, você vai perguntar provavelmente o tamanho do meu sapato? Eu fiz, o senhor acertou, porque é a nossa próxima pergunta. E aí eu te pergunto, para que eu quero saber o tamanho do sapato do cliente no meu briefing, na minha entrevista? Para quê? A gente vai fazer um closet, um guarda-roupa, é importante a gente saber quanto o nosso cliente calça, para poder a gente fazer a previsão da quantidade de sapatos. Porque se o seu cliente tem 50 pares de sapato e o guarda-roupa que você está desenhando só tem espaço para 20, isso é um problema que você pode identificar antes no briefing. Isso é planejamento. Cada 10 minutos que a gente gasta se planejando, a gente ganha 1 hora de trabalho bem executado. Esse é um dado, isso é uma informação real. E aí vamos lá. Temos outras informações, não só cores preferidas, estilo. Hoje, se você quiser, inclusive, ter uma maneira de fazer, Tati, eu não sei o que é briefing, eu não sei nem para onde é que vai. Se você fizer uma pesquisa rapidamente no Google, você botar briefing arquitetura, briefing design de interiores, você acha modelos. Só que a minha orientação hoje para você é, em cima desse modelo, construa o seu próprio documento. Hoje eu vou te mostrar, inclusive, todos esses 4 ou 5 modelos hoje que eu tenho, acho que eu tenho 4, 5 é demais. 4 modelinhos que eu tenho, que facilitam muito a minha vida e tudo foi criado a partir das necessidades. Então, antes eu demorava muito tempo junto com o cliente, esquecia de coisas e aí eu realmente vi que se eu tirasse da cabeça, se eu deixasse minha mente mais livre para ocupar com outras coisas, eu centralizasse aquela informação, para mim ficaria mais fácil. Para a equipe do escritório, ela fica mais fácil. Por quê? Eu tenho um sistema hoje de pastas que eu boto a etiqueta com o nome do nosso cliente. Eu vou te mostrar depois, porque a gente vai sentar aqui e vai ter aquele momento tela, eu, você. Eu vou te mostrar, eu etiqueto a pasta, tem uma pasta numa determinada cor e todo o nosso material, ele fica guardado ali, a identidade do nosso cliente. E o briefing, ele está ali impresso, quando é uma situação física. Até online eu também fiz isso. Eu tenho um cliente que eu vou te mostrar que ele respondeu online e eu fiz a impressão. Então, toda a identidade, todo o raio-x
do nosso projeto, ele começa com um bom briefing, com uma boa entrevista. E aí eu imprimo esse material, levo para a entrevista, marco ou na casa ou no local da obra, que é o espaço do nosso cliente, e aí começo ali aquelas perguntas. Quando é um ambiente só, eu levo uma coisa mais resumida para poder não esgotar e estressar tanto, né, o tempo do nosso cliente, como é uma coisa muito corrida, eu faço dessa forma. E aí eu faço todas as perguntas, deixo registrado, e aí não só sou eu que passo a ter as informações do briefing no nosso cliente. Todas as pessoas envolvidas no projeto, elas têm o briefing à mão. Hoje, inclusive, aconteceu uma situação que a gente estava fazendo um desenho e estava no nosso momento de planta de especificação. E nessa planta de especificação a gente define, inclusive, cor das paredes. E aí uma coisa que eu sempre coloco, qual é o tipo de acabamento? Se é uma tinta aveludada, né, acetinada, ou se é um acabamento fosco. E a gente ficou acetinado ou fosco, porque tem um custo, é diferente, inclusive o custo de aquisição, o custo da pintura, é diferente o valor de mão de obra do pintor. E a gente ficou, qual, meu Deus, né? E aí de repente eu fiz, vamos olhar no briefing? E aí tava lá, acabamento, pintura acetinada. Então, até esse tipo de informação a gente coloca no nosso briefing. Então eu convido você agora a sentar junto comigo para você olhar, conhecer um pouquinho hoje do formato de trabalho hoje do escritório, começando pela nossa pasta, né, começando pelo nosso material impresso e depois partindo para aquele momento computador, você, eu e a tela. Então vamos junto, vamos aprender, vamos otimizar nosso briefing. Como prometido, vamos agora no nosso momento você, eu, computador, mas antes eu vou te mostrar o que eu falei, ó. A gente tem hoje uma pasta que a gente trabalha no escritório. Hoje a gente escolhe a cor verde, eu adoro, sou louca por verde. E aí o que acontece? A gente tem todas nossas pastas, a gente tem os clientes aqui, nome, ano e mês de fechamento, porque eu consigo inclusive identificar como é que tá o mês. O mês tá muito bom, não tá? Enfim, então aqui ó, a pasta tá cheia, tá pesada, tem várias informações. E aí eu já peguei aqui o nosso briefing. Esse cliente foi aquele cliente que eu comentei com vocês, que é um cliente de São Paulo, que a gente estava desenvolvendo, acabamos esse projeto aqui em Recife, e a gente primeiro mandou para ele o briefing no formato digital. Ele respondeu, imprimimos, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas aí quando a gente foi ao apartamento, a gente estava na verdade fazendo o projeto para o uso da mãe desse cliente nosso, a gente também levou, num segundo momento, esse outro papelzinho aqui, esse briefing, que eu também vou mostrar para vocês. Então vamos agora para a tela, para vocês poderem entender esse briefing que a gente imprimiu, que eu mostrei, e esse segundo briefing e o terceiro briefing hoje que a gente usa no escritório. O quarto briefing que a gente usa, entrevista, o documento, é um documento que ele é todo focado e voltado para projetos de arquitetura, construção. A gente não vai tocar nesse ponto hoje aqui, eu vou falar mais da área de interiores para ajudar você que trabalha com interiores ou pessoas de designers. E se você não trabalha com essa área, para você entender um pouquinho o conteúdo do que eu uso dentro de uma entrevista para poder balizar as informações e centralizar, como sempre, nossa comunicação. Então vamos para a tela para a gente poder entender como é que funciona, como foi que eu criei esse processo, como você pode otimizar também no seu escritório. Então aqui na tela a gente tem o briefing resumidíssimo e era assim que eu usava antes de desenvolver e de criar esse outro momento, esse briefing maior. Então tem aqui cliente, se é um projeto residencial comercial, data, e-mail, endereço, fone e data de aniversário. Data de aniversário, Tati, você manda mensagem ou liga todos os meses, todos os anos para os seus clientes? Acreditem. Então, graças à tecnologia, a gente consegue colocar um alerta ali no celular e eu boto 50 vezes isso para se repetir. Então, o cliente ele vai receber ligação minha pro resto da vida, porque nesse momento você pode se fazer lembrar e o cliente ele pode lembrar que está precisando de você também. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Então, essa informação ela vai estar nesse briefing resumido e todas as outras. Então, imagina a quantidade de coisas que eu não esquecia quando eu usava esse briefing resumido, porque vamos lá, só tinha essas informações. E realmente, a gente deixa passar batido muita coisa quando a gente só tem essas informações. E aí, o segundo briefing que eu mostrei para vocês, que é o briefing que ele está digital. É o briefing que eu uso. Eu criei um formulário. Você pode criar um formulário através do sistema
do Gmail, do Google, ou você pode inclusive botar lá, criar planilha, criar formulário, criar documento. E esse documento ele vai ser digital. Você vai enviar isso para o seu cliente, ele vai funcionar no sistema de pesquisa, ou de clique, ou de escrever texto curto, texto longo. Você que está desenvolvendo o seu briefing, a sua ferramenta, o seu documento, você vai poder dizer como você quer que aquela coisa funcione, como é que o sistema ele desenvolva-se. E aí, voltando aqui para a nossa tela, esse é o briefing, né, que a gente envia, que eu, no caso, eu enviei para esse cliente nosso de São Paulo. E aí eu coloco aqui, entrevista, nos ajudará a traçar um perfil à distância das necessidades do seu projeto. E aí tem nome, telefone, e-mail. Aqui, ó, se você for criar, eu criei essa resposta aqui como se fosse um parágrafo. Se eu clicar aqui do lado, eu posso mudar para múltipla escolha, resposta curta e por aí vai. Mas não é o caso. Profissão do nosso cliente, o endereço da obra. Algumas perguntas eu coloco como obrigatórias. Ó. Quando eu coloco esse asteriscozinho aqui, é porque eu coloco essa pergunta como uma pergunta obrigatória. Se eu for aqui, e eu posso também mudar, como eu estou mostrando a vocês, só que também não é o caso. E aí, ela vem aqui, ó, você clica, quando você clica na aba, você puxa para cá, ela passa a ser obrigatória. Se você tira, isso aqui já saiu, ó. Só que aí, no caso, eu quero que ele diga onde é o endereço da obra para poder chegar. É uma reforma residencial comercial, qual a metragem, né? Se você não sabe, coloca aqui não sei. Existe planta do espaço, ou tem meios como consegui-la. Qual o estilo de arquitetura? O que você gosta mais? Qual é o seu estilo? É moderno, é clássico, é minimalista? Outro. Eu já recebi aqui rústico, já recebi retrô, já recebi aqui hip chique, boho chique. Inclusive esse boho chique eu não sabia nem o que era, eu precisei pesquisar. Cores favoritas, o cliente também coloca. Cores que não gostam, cores que não agradam, e são perguntas importantes, ó, tá aqui com asterisco. Podemos considerar demolições e ou construções? A gente coloca sim, não, sim com ressalvas. E aí ele vai ter que depois nos explicar quais são essas ressalvas. Será necessário deslocamento de novos pontos? Da mesma forma, múltipla escolha. Existe possibilidade de deslocamento ou criação de ponto de gás? Consideramos troca ou novo revestimento no piso? Totalmente novo, do tipo piso sobre piso, e por aí vai. Podemos considerar troca ou novo revestimento parede? Aí a gente repete também sim, novo, sim, do tipo um sobre o outro. Vamos considerar alterações elétricas, alterações de iluminação. Todas essas informações, a partir do momento que o cliente responde, esse cliente ele respondeu, e no caso que eu mostrei a vocês, eu resolvi imprimir, então eu deixo de centralizar essas informações na minha pessoa e passo a disponibilizar essas informações para todo mundo, porque ela está aqui, ó, na pasta do nosso cliente. Então, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas sabem quais são as solicitações e necessidades. E, inclusive, essas informações, elas são responsáveis pela formação do nosso orçamento, porque eu sei se o cliente ele vai querer iluminação, elétrica, forro, revestimento. Isso demanda horas de trabalho. Como eu também já falei para vocês, no nosso quadro de gestão à vista, a gente consegue colocar à vista as horas trabalhadas, né? Quando você consegue elencar tudo como a gente fez lá naquele vídeo passado. E aí, forro de gesso, a gente vai fazer a integração da sala com varanda, vamos considerar automação, e aí eu coloco aqui entre parênteses, porque possa ser que tenha algum cliente que não entenda, né? O sistema de controle, determinadas ações, todas feitas através de painel, celular, enfim, Bluetooth. Câmeras de TV, consideramos caixas de som no forro de gesso, já possui split, porque é importante você saber se vai precisar prever uma infraestrutura para o split. Consideramos troca de bancadas de granito, sim ou não. Inclusive, na nossa outra versão, a gente já coloca aqui. Você gosta de granitos, tons claros ou escuros? Prefere preto ou branco? Porque isso também facilita, porque nas imagens, na perspectiva que a gente apresenta para o cliente, a gente já coloca de acordo com o briefing o tom que ele disse que gostaria, então na perspectiva já vai ali. Se ele disse branco, a gente vai tacar branco na bancada, porque ele diz que gosta de bancada branca, então a gente vai se embora. Quando chegar o orçamento, aí é um segundo momento, porque a bancada branca ela é um pouquinho mais salgada, e aí a gente vê se vai manter ou não a bancada branca. Em relação aos móveis, né, a gente vai considerar que vai reaproveitar, o cliente vai optar por marcenaria, ele vai fazer marcenaria e modulados, ele vai optar só por loja de modulados.
Colocamos se alguém tem alergia ou é portador de necessidades especiais, para a gente poder levar em consideração na execução dos nossos projetos. Se tem alguma prioridade, eu quero primeiro executar quarto, casal ou cozinha, ou quero executar 3 ambientes. A gente coloca qual o início da obra desejado e qual o seu orçamento para esta obra, mesmo que estimativo. Aqui está o pulo do gato. Nessa situação, a gente não coloca como preenchimento obrigatório, porque infelizmente os clientes ainda têm um receio muito grande de colocar que tem 1, 2, 3, 50, 100, 200 mil reais para gastar, porque eles consideram que o arquiteto ele vai realmente botar a faca no pescoço do cliente e gastar aquele dinheiro que ele disse que tem. Então, essa é a razão da gente não colocar essa última pergunta como pergunta obrigatória. Geralmente, ninguém responde. Vá saber o porquê. E aí, voltando aqui, a gente tem uma outra versão de briefing, que não é o briefing digital, e aí ele reproduz muita coisa do que tem já no briefing digital. Eu vou mostrar para vocês que é um documento relativamente simples, um documento aqui que é criado no Word. Então, eu levo essa informação, eu levo isso, está impresso, isso está na minha prancheta. Ó, como eu coloquei para vocês aqui, granito, vamos reaproveitar, sim ou não? Em caso de novas peças, preferem que tom, né? Claro ou escuro? Em caso de novas, a gente coloca aqui quais são os ambientes. Ou a gente vai também aqui colocar, propor, soleira, DV-Box, portal, coisas que também a gente esquecia de perguntar e aí agora está no nosso briefing. Aí volta aqui para a casa de revestimentos, de piso, parede, elétrica, iluminação, hidráulica, deslocamento de gás. Nesse caso aqui a gente já usou boiler, se é possível o uso de boiler, né? Se na verdade já tem a instalação. Falamos de split, falamos aqui de novo do CFTV, automação. Então é importante a gente ter essas informações e conseguir disponibilizar através da nossa tecnologia. Se você está lá, se você está no seu dia a dia, você está com um cliente e você consegue fazer essa coisa física, você leva esse briefing que eu estou te apresentando agora de uma forma maior. Mas se nesse caso, como eu citei para vocês, esse cliente era de São Paulo, você não vai deixar de executar o projeto porque o cliente está em São Paulo. Hoje, graças a Deus, a tecnologia ela é abençoada e a gente consegue, inclusive, trabalhar e fazer nesses processos de mentoria online. Hoje a gente faz isso e tem tido resultados extremamente positivos. Então, viva a nossa tecnologia. Vamos voltar aqui para a nossa tela para a gente poder colocar alguns itens. Quando é uma situação física, a gente inclusive entra na parte de equipamentos eletrodomésticos. A gente pergunta sobre televisão, quais ambientes, se vai usar receptor a cabo, né? Se tem Apple TV, DVD, som, home, modem, se tem telefone, cervejeira, frigobar e por aí vai. Uma infinidade. O que você imaginar de eletrodoméstico, a gente pergunta. Inclusive, máquina de lavar prato, roupa e equipamentos especiais, porque já aconteceu o cliente ter uma máquina de gelo, uma mini fábrica de gelo em casa e uma máquina de fazer pão. E aí, não foi dita essa informação. E onde é que a gente coloca essa fábrica de gelo e pão? Né? A gente, é uma coisa que tinha só essa fábrica de pão, tinha mais de 60 centímetros. Bancada de cozinha está geralmente, antigamente 55, então hoje a gente tem bancadas com 60, 62, 63. Só que tem um fio ali atrás, né? Como é que a gente faz para a máquina, o fio, enfim. Então a gente teve que realmente se virar nos 30 para poder adequar o espaço para essa máquina de pão. Por isso que tem aqui equipamentos especiais. Vamos voltar para a nossa tela. E aí a gente faz uma pergunta com relação à sala. Tapete, sofá, se é com chaise, sem, pode ter plantinha, não pode. Cortina, se você gosta, prefere poltrona ou puff, mesa de centro. Sistema Von Luz é aquele sistema que você vai integrar a sua varanda com a sala e você vai usar aquele sistema de janelas que você pode abrir toda de um lado só e você passa a ter 100% do seu vão aberto. Você passa a ter aquela visibilidade como se não existisse a janela. E aí nós temos também perguntas sobre sala de jantar, buffet, cristaleira, tapete, aparador, móvel, quer uma mesa de 4, 6, 8, 10 lugares. Sua varanda vai ter rede, varanda gourmet, bancada, sem bancada, planta, sofá, mesa de novo para 2, 4, 6. Quarto, quais são as necessidades do quarto 1, 2,
3 e por aí vai. Nesse momento do briefing, a gente dá nome aos quartos. Quarto 1, quarto filho tal, quarto 2, hóspede, quarto 4, casal. E aí a gente segue no nosso briefing. Então, entenderam porque tem situações que a gente demorou até 4 horas para fazer um briefing? Porque eu só estou aqui há alguns minutos trazendo essas informações para vocês de uma forma muito sucinta. Imagina isso no nosso dia a dia com o cliente. Então, é um pouco demorado, mas isso é planejamento e vale a pena. Então, na circulação vai ter móvel, rouparia, hall social, se você vai fazer ou não, porque isso é uma informação importante. Cozinha vai ter uma mesa de apoio ou não vai. Sala de TV vai ter ou não vai ter. Banheiro de serviço, se a gente vai incluir uma cuba na banheira de serviço. Se a gente vai transformar isso em despensa, se vai ter móveis e por aí vai. Escritório, bancada para livro aberto, fechado, se tem algum equipamento especial. E a gente faz algumas observações de obra. É muita coisa, viu? Fazia tempo que eu não olhava isso aqui com tanto carinho. E por mais que esteja no meu dia a dia, tem informações até de troca de portas aqui. Eu realmente, como eu faço sempre, não tinha parado para refletir sobre. Então vamos lá. Troca de portas, vamos trocar ou não? Pode usar espelho, móveis, modulado, marcenaria. Aí de novo, alergia, papel de parede, se podemos usar ou não. E aí tem informações sociais. De novo, a gente já falou disso no outro briefing, né? Cores que você gosta, não gosta, se tem alguma mania, algum hobby, qual é o seu trabalho, música. Isso dá uma orientação, porque teve um casal que um gostava de música clássica e o outro gostava de heavy metal. E aí como é que faz? Como é que se projeta para um casal desse? Um que gosta de heavy metal e outro que gosta de música clássica. Então a gente precisou realmente ter essa informação no briefing para entender a complexidade que seria esse projeto. E aviso a você que, graças a Deus, deu tudo certo. Estava no briefing e a gente conseguiu realmente tocar o projeto para os clássicos e para o pessoal que bate cabeça, que são as pessoas do heavy metal. E aí nós temos programa preferido, se a pessoa gosta de ficar em casa, gosta de sair, gosta de receber amigos, se vai ter animais de estimação, se você tem 11 gatos, 10 gatos, né? E aí a gente coloca o estilo de arquitetura, diferente daquele outro material que eu mostrei para vocês, lá já tem dizendo minimalista, clássica, contemporânea, moderna. Esse aqui eu ainda pergunto, porque eu posso trocar uma ideia com o cliente na hora, eu posso explicar o que é cada estilo de decoração, inclusive mostrando algumas imagens como referência. Qual o orçamento disponível? Geralmente o cliente não responde, mas assim, a pergunta segue aqui, né? Eu sigo firme e forte com essa pergunta. Uma palavra que te define. E aí os clientes falam, tá, isso é quase uma sessão de terapia. Porque se a pessoa diz, eu sou muito crítica, ou se a pessoa diz, eu sou muito detalhista, você sabe a que você está se metendo, aonde você está se metendo. Então essa perguntinha, ela define muita coisa e eu acho que vale a pena, né? Uma palavra que define. Aliás, qual é a palavra que define você? Prioridade nesse projeto. E terminamos aqui com a parte de informações extras. A gente deixa esse grande retângulo branco para poder preencher. Então esse briefing tem pelo menos 3 folhas aqui. Então tá aqui o briefing hoje que a gente usa. Então a gente viu o digital, vimos o resumido de todos e esse outro briefing. Então hoje eu trouxe essas informações para vocês e espero que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. A gente está trazendo muita informação legal, informação diária, vivenciada, real. São informações que, a partir dos nossos erros, dos meus erros, eu criei esses processos. Tati Jordão, YouTube.